Glória a Jesus. Bom estarmos aqui, irmãos. É algo grandioso. Se um dia, e eu acredito que nós lembraremos, né, desse momento, nesse tempo que vivemos nesse mundo, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ainda, a gente nem sabe como, né, mas vai ter um dia em que nós iremos acessar essa página da nossa vida, do tempo que a gente veio congregar, quanto a gente lutou para estar aqui, o dia que uma palavra veio, nos converteu, não é? Mudou o nosso pensar, o nosso agir. E sem dúvida nenhuma, esse encontro não é um costume, né, irmãos? Mas é algo espiritual. Glória a Jesus. Vou orar um pouco, irmãos, para que o Espírito Santo venha nos ajudar, nos preparar para ouvir a palavra. Senhor Jesus, graças te damos e nos encontramos nessa noite, carentes da sua palavra, reconhecendo, Senhor Jesus, que sem ela nada podemos fazer, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vivemos pela salvação, nós vivemos, Senhor Jesus, pelo reino de Deus, para sermos, como a sua palavra diz, embaixadores, reconciliando o mundo com Deus, e assim precisamos da tua palavra, Senhor, mudando a velha criatura, nos dando sabedoria, inteligência espiritual, moderação, paciência, temperança, todos os frutos do Espírito, Senhor, nós buscamos nessa noite. Fala conosco, pelo teu evangelho, abençoa o pastor Silvio, e os irmãos estão ali, Jardim Briquet, que o mesmo Espírito Santo, sabemos, falará conosco pela vida do nosso irmão, e seremos abençoados pelo poder de Deus, que é a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, na palavra de domingo a gente terminou, se não me engano, foi em João 14, né? Glória a Jesus. E, glória a Jesus, a palavra hoje vai pegar uma carona, vamos dizer assim, né? No que foi falado, seguindo, né, o texto, mas vamos abrir hoje em Lucas 11. Glória a Jesus. Então nós aprendemos no domingo, né, reforçamos nosso conhecimento sobre adorar a Deus em espírito e em verdade, né? E a palavra nos prometeu enviar o Espírito Santo, e ele já veio e é uma realidade em nossas vidas, né? Glória a Jesus. Capítulo 11 de Lucas, no verso 14, irmãos. Lucas 11, 14. Diz assim: E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Acharam, irmãos? Vou começar a ler de novo, irmãos. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: Ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo eles os seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado. E uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto? Tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, vou explicar até aqui. Então, uma criança, né, um jovem era mudo, né? E aí o Senhor Jesus expulsa um demônio desse jovem, dessa pessoa, e essa pessoa começa a falar. E aí alguns dizem assim: só pode ser Beelzebu, só pode ser um demônio que fez isso. Porque o Senhor Jesus falava de outra lição, não falava da lei. O Senhor Jesus pregava o Novo Testamento, o Evangelho. Então, eles começaram a perseguir o Senhor Jesus.
E na consciência deles, a razão da mente deles, dizia, se ele não é de Deus, é notório que ele tem poder, porque realmente nós vimos aqui ele expulsar um demônio, né, com certeza o Senhor Jesus declarou ali, demônio surdo e mudo, sai dele agora, não é? E com ordem ali, mandou aquele demônio sair, não é? Então, eles entenderam, ele expulsou, mas ele expulsou por outro poder, não pelo poder de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz uma coisa que é muito lógica, né? Então, se eu expulso por um demônio, como que um demônio expulsa outro demônio? Não é? Então, quer dizer, o próprio reino das trevas está combatendo entre si? Não é? Não faz sentido isso. Porque essa luta vai fazer com que ambos caiam. Não é? E aí ele usa uma figura de um valente. Não é? Vamos ler de novo essa parte, ó. Verso 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Então, aqui tem uma revelação, não é? Então, esse homem tinha um demônio habitando dentro dele, que o fazia ser mudo. Assim como as pessoas têm demônios dentro delas, que os fazem ser muitas coisas, não é? Então, a gente podia aqui citar um monte de coisa que a gente vê que aquilo ali é uma característica daquela pessoa. A pessoa, ela vive daquilo ali, né? É uma coisa que é escandalosa, que é vergonhosa, e se repete, e vai, e vai. A pessoa tem aquilo ali dentro dela, né? Então, nós vemos que o ser humano, ele é casa. Ou casa de demônio, ou ele é casa do Espírito de Deus, né? O mais valente. Então, quando vem um mais valente e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura. Então, o Senhor Jesus está dizendo assim, esse homem, ele era mudo porque tinha um demônio nele. Mas um mais valente, né? Eu cheguei com a minha autoridade, o mandei sair, né? E ele saiu. Então, os irmãos veem que a lição que a palavra está nos ensinando aqui, também, né? Que esse texto ele tem vários ensinamentos, né? Está mostrando que o homem tem um espírito imundo dentro dele. Vamos continuar lendo? Os irmãos vão ver. 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E, não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, é triste e é uma tragédia uma pessoa que conheceu Jesus, que creu em Jesus e que se desviou tanto do amor, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus, a ponto da a sua habitação, que antes era do Espírito Santo, ficar vazia. E aí o diabo vem e vai tomar posse de novo daquela casa, e aí ele já vai vir preparado para ficar por ali com mais resistência, né? Então é muito mais difícil uma pessoa que se desviou, que se afastou, que voltou à velha criatura, ela tem muito mais dificuldade, né? Por quê? Porque ali agora são 7 piores, né? Tá dentro daquela pessoa. E novamente a gente entende, né? Voltarei para a minha casa. Vamos ler aqui mais 2 versos, irmãos, ó. E aconteceu o quê? Verso 27. Dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Então, eu não queria deixar de ler, porque esse é um texto importante, sem dúvida nenhuma, ele não está aqui à toa, não é? É certo que o pai sabia que haveria uma idolatria a Maria, não é? Sem dúvida, ela foi uma mulher bendita entre todas as mulheres por ter carregado Jesus, mas não é nenhum mérito dela, não é nenhum poder dela, né? Então essa mulher, para engrandecer Jesus, foi falar da sua mãe, não é? Por certo, ela pensou, queria eu ter dado a luz a Jesus, não é? Mas ele diz, olha, mais bem-aventurado é quem ouve e pratica a minha palavra, não é? Então, ser bem-aventurado, você vê, quer dizer, ela carregou Jesus no seu ventre, mas se ela não guarda a palavra de Jesus, um simplesinho, um pequenino, como qualquer um de nós, seria muito mais bem-aventurado do que ela que carregou Jesus no seu ventre, né? Não estou dizendo que ela
não guardou a palavra, não sabemos porque não está escrito, né, irmãos? Então, irmãos, vamos retomar, né, o tema principal. Vamos para João 14 agora, irmãos. É um texto pequeno que a gente vai ler, que a gente leu ele domingo. Verso 23. Diz assim, todos acharam? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, se o Pai e o Filho virão para nós e fariam em nós morada, por quê? Porque guardamos a sua palavra. Isso é mais uma evidência, ou mais um texto que confirma que nós somos a casa de Deus, não é? Então, existe o próprio Deus habitando em nós. Mas como que pode isso? Porque de vez em quando eu tenho uns pensamentos que não tá certo. Por que que de vez em quando eu me iro? Se Deus está habitando em mim, não deveria acontecer isso, não é? Então, irmãos, esse habitar dentro de nós, né? Imagina que ele está em todo lugar. Como que Deus habita dentro de você? De forma espiritual, não é? Mas você é um corpo, é uma alma e um espírito, não é, irmãos? Então nós hoje buscamos ser, na nossa totalidade, ser de Deus. Mas muitas vezes a nossa carne ainda quer manifestar suas vontades. Mas nós temos que entender que hoje nós procuramos ser a habitação de Deus na sua totalidade. Então eu preciso, com o meu corpo físico, receber Deus para habitar dentro de mim. Eu preciso na minha consciência. Eu preciso que a minha mente seja uma mente de um cristão, a mente de Cristo, não é? E aí o meu entendimento, a minha razão, a minha consciência, que é o espírito, né? O espírito é o entendimento, não é? É a evidência de tudo isso, não é? A sabedoria de Deus dentro de mim. Então, muitas pessoas conseguem ter uma aparência de cristão, uma aparência de santidade, mas a consciência não é. A mente não é, não tem entendimento. Então, ela tem, às vezes, até um esforço, ela às vezes até batalha, vai para a igreja, lê a Bíblia, mas ela está muitas vezes ouvindo de um falso profeta, não é? Então, ela muitas vezes não está firme somente. Vamos lá em Efésios 2. O texto vai dar uma corroborada no que eu estou dizendo aqui. Efésios 2. Então não adianta, irmãos, a pessoa se esforçar naquilo que é errado, irmãos. Os irmãos já viram eu fazendo cubo mágico? Você já viu eu fazendo cubo mágico? Uma vez eu recebi uma empresa para fazer implantação do sistema. Tá fazendo barulho, né? Tentar não mexer o cabo. Foi uma empresa fazer uma implantação de sistema, na empresa que eu trabalhava, e o rapaz levou um cubo mágico. E eu olhei aquilo ali e falei, meu Deus, por que eu não aprendi a fazer isso ainda? E ele falou, é fácil, rapaz. E trouxe um de casa e me deu. Um cubo bem ruinzinho. Aí, irmãos, no primeiro dia, eu sentei, em acho que menos de 1 hora eu já consegui fazer, olhando um tutorial da internet, né? Aprendi a fazer. Aí peguei gosto, comprei um cubo profissional, e fiquei estudando, e queria baixar o tempo, e baixa o tempo, e vai, e ficava com aquilo para cima e para baixo, irmão. Eu me esforcei em um negócio que não me dá retorno nenhum, irmãos. Nada. Não serve para nada aquilo ali, irmãos. Nada. É só para tomar meu tempo, não é? E todo entendimento errado acerca do evangelho, às vezes não é nem questão de você perder tempo, ainda às vezes faz mal para você. Você entender Deus da forma errada. Né? Até foi falado sobre a Páscoa também no domingo, né? Como que pode uma igreja de Cristo comemorar a passagem do anjo destruidor? Se isso é algo que o Pai nunca faria, né? Fechar o coração de Faraó, promover 10 pragas, né? E fechando o coração, porque quando aquele homem via as coisas acontecendo, ele falava assim, não, eu vou deixar vocês embora, não aguento mais. Mas ele ia lá e fechava o coração, aí Faraó voltava atrás, e aumentava a pressão em cima dos judeus, né? Então, hoje, se nós perseveramos no evangelho, abriram em Efésios 2? Então, irmãos, nós perseveramos naquilo que é verdadeiro. Então, você dentro de si, você tem Deus aperfeiçoado no seu entendimento.
A mente de Cristo aperfeiçoada dentro de você. A habitação de Deus dentro de você, ela é racional. Irmão, um cristão que fala de Jesus, mas não entende nada do evangelho, o Espírito Santo pode falar à vontade, ele não vai entender nada. Ele não tem espada, né? Ele não tem, a palavra é espada, né? Então não existe palavra para a pessoa poder combater contra o falso entendimento, contra o mal, né? Então aqui, irmãos, vamos ler, ó, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. O que é a principal pedra da esquina? A pedra da esquina numa construção, uma pedra principal, é uma pedra que se coloca ali na construção e as outras pedras vão seguir o prumo daquela pedra. Então, quando você vai construir alguma coisa, você precisa de um parâmetro. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem os croquis, tem as plantas, né? Para você fazer um edifício. Naquela época não era tão complexo como é hoje. Então, ele usou a figura de uma pedra da esquina. Então, se você não usa um parâmetro para construir, a construção vai ficar torta. Se você não usar algum método para você construir uma edificação, aquela edificação vai cair, vai ficar torta, vai dar problema. Então ele usa a figura de uma pedra de edificação, a pedra que os edificadores rejeitaram, não é? Os irmãos já ouviram? Então isso é uma figura que é usada para mostrar que Jesus é um parâmetro, Jesus é um modelo, o Senhor Jesus é a referência. Então, lendo de novo, ó, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, o que eles pregaram é acerca de Jesus. Jesus é o modelo, é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados. Para quê, irmãos? Para a morada de Deus em Espírito. Então, nós somos edificados no Evangelho, na palavra dos apóstolos. Por que a palavra dos profetas? Porque os profetas, naquela época, era muito comum as pessoas questionarem, né? Não é hoje, o Evangelho está bem estabelecido. Hoje tem a Bíblia, tem o Novo Testamento, né? E naquela época, eles precisavam ir lá no Velho Testamento, pegar a palavra dos profetas e mostrar, olha, os profetas apontavam para Jesus. Os profetas, olha esse texto aqui, olha só como é Jesus. Tá vendo, ó? Foi crucificado entre dois malfeitores. Olha, ele foi morto por causa dos nossos pecados. Ele anunciou isso, ele anunciou aquilo. Olha, isso mesmo aconteceu. Então, por isso que é usado aqui profetas, né, irmãos? Então, aquilo que os profetas profetizaram acerca de Cristo é também fundamento para uma igreja. É também fundamento para que nós possamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias que haveria de vir. Né? Então, irmãos, de novo, verso 22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus? Então nós estamos sendo construídos, edificados construídos. Vocês estão sendo construídos para a habitação de Deus, em espírito. Né? Então, nós estamos aqui hoje, irmãos, para que mais tijolos espirituais sejam colocados na nossa casa espiritual, que é o nosso corpo, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, né? O nosso eu completo, né, irmãos? Por quê? Porque não existe, né? Então, voltando agora, não existe um cristão que creu no evangelho e tem o seu corpo de qualquer jeito. Concorda? Vai refletir no corpo. Né? Por isso que quando alguém chega na igreja, a gente não vai ficar muito preocupado em ficar olhando para a aparência física da pessoa, como ela se veste. Porque a gente sabe, a pessoa precisa primeiro crescer no entendimento. Então, os irmãos vão, claro, dar alguma orientação, vão levar a pessoa ao entendimento, né? Mas o fato é que muitas vezes a pessoa demora até ela entender que ela precisa ser purificada em todas as áreas da sua vida, né? Então é importante, sim, o nosso corpo, sem dúvida nenhuma, para a morada de Deus, né? Por quê? Porque se você é morada de Deus, você apresenta Jesus, né? Você, como foi orado aqui, né? Nós somos embaixadores, nós representamos Jesus Cristo, né? Embaixadores de Cristo. Então, se nós representamos Ele, então nós temos que ter uma aparência que condiz, né? Então, irmãos, eu não me engano com pastores que vivem uma vida como os homens desse mundo, né? Tem que haver uma mortificação em todas as áreas. Tem que haver, né? Então, quem ministra e até os próprios irmãos mesmo precisam ser transformados, santificados, né? Até disse outro dia aqui que eu vi uma pessoa falando num vídeo
um pastor conhecido, falando que Deus não veio tirar cigarro de ninguém. Deus não veio tirar cigarro. Até parece que a obra de Jesus foi para você parar de fumar. Não, o Senhor Jesus veio te tirar da morte, das trevas. Ué, mas uma coisa está ligada na outra, não é? Uma vez que você conheceu Jesus, que você entendeu que essa vida aqui, você não deve amar nada desse mundo, automaticamente você vai falar, eu sou escravo desse veneno aqui, eu preciso me libertar disso aqui. Automaticamente você vai querer ser liberto. Automaticamente os seus irmãos vão reprovar a sua atitude. Eu falo, que isso? Tá errado isso aí, para de fumar agora. Irmão, se liberta, e com amor. Não é... Não, irmão, eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Eu vou te ajudar. É um exemplo, né? É um exemplo. Glória a Jesus. Então, irmãos, nosso horário está chegando no fim já, irmãos. Eu quero ler um outro texto, eu acho interessante esse texto aqui, ele vem bem a calhar, é em João 2. Evangelho de João, capítulo 2. É um texto que também é bastante incompreendido. Outro dia eu li um texto que o Senhor Jesus falava assim, trago aqui e mate-o diante dos meus pés, alguma coisa assim, está lá em Lucas, né? Que é um texto bastante difícil de entender. E esse aqui também. Tem gente que diz assim, não, o Senhor Jesus ele se revoltou, ele se irou lá no templo, ele deu chicotada e virou a mesa dos cambistas, ele ficou irado. De maneira nenhuma, irmão, o Senhor Jesus não fica irado. O Senhor Jesus não se irou de maneira nenhuma, né? Vamos ler, verso 13, irmãos. E estava próxima a Páscoa dos, bem claro, né, irmãos? A Páscoa dos judeus, né? Não é de cristão. E Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambistas assentados. Vocês sabem por quê que tinha isso aqui, irmãos? João 2, 13. Agora eu estou no 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambistas assentados. Por que tinha gente vendendo? Por que tinha um comércio no templo? Porque eles precisavam. O pessoal vinha de tudo quanto é lugar. Os irmãos lembram do etíope, mordomo mor da rainha de Candace? Lembram disso? Imagina só, ele ter que fazer uma viagem super distante e trazer um animal para sacrificar. O templo, ele matava animal o dia inteiro. Tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício à tarde. Fora os outros sacrifícios. Então, tinha gente que vivia do comércio, né? Vocês já viram, lembra da passagem que Davi precisa fazer um holocausto ali, porque Jeová está irado, tá querendo, já matou 70 mil, tá querendo matar mais, e ele fala assim, olha, o profeta aparece para ele e fala, olha, se você fizer um sacrifício pacífico aí, ele vai parar, né? Aí ele vai, ele acha uma terra, e aí o dono da terra fala assim, não, o senhor é o rei, fica com a minha terra. Ele fala, não, se eu fizer um sacrifício de algo que não é meu, não é sacrifício meu, eu vou comprar, tá aqui, ó, o dinheiro, a terra agora é minha. O animal, eu vou sacrificar agora, né? E aí ele vai e faz um sacrifício ali. Então, eles para fazer sacrifício, eles precisavam de animais. Era assim que o Senhor perdoava, né? A gente sabe, porque o Evangelho ensina que os pecados não são perdoados de maneira nenhuma, né? São sacrifícios inúteis, esses sacrifícios do judaísmo. O Evangelho ensina isso. Mas é por isso que as pessoas ficavam no templo vendendo, né? Eu li uma vez que o que acontecia também é que havia muitas moedas de outras nações e eles muitas vezes usavam o dinheiro dos romanos, né? Então, eles não podiam usar esse tipo de dinheiro também no templo, né? Porque essas moedas tinham deuses pagãos, a moeda, eles trocavam, eles faziam uma troca, né? Então eu li sobre isso, né? Parece fazer sentido, né, irmãos? Então, o Senhor Jesus, ele se depara com esse povo fazendo um comércio. E o templo de Jerusalém, para o judeu, o que ele é? Ele é a casa de Deus, não é? Casa de Deus. No Evangelho, onde é a casa de Deus? O cristão. A habitação de Deus é o cristão. A gente estava lendo isso, não estava? Então, irmãos, os irmãos percebem que aqui ele está dando uma lição. O Senhor Jesus ele está usando um fato, como ele faz muitas vezes no Novo Testamento, ele usa um fato para ensinar algo espiritual, algo do Evangelho, uma revelação, um mistério, né? Então, o que acontece aqui? Verso 15. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Então, essa tradução, né, não sei se tem outra tradução aí, casa de venda, casa de negócio, né? Então, o evangelho, ele vai nos ensinar, daqui a pouco a gente vai ler um texto lá em Coríntios, né? A palavra ela vai nos ensinar, irmãos, que nós não podemos pegar o templo de Deus, que é o nosso corpo, não é, e fazer dele uma meretriz,
É o que o texto do Evangelho ensina, não é? Então, a casa de meu pai era o templo de Jerusalém? Não. Tem vários textos que mostram, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, né? O próprio texto aqui, a sequência, vamos continuar lendo, irmãos? Verso 17. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou, né, está na minha tradução. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Então, tá vendo? O Senhor Jesus, ele estava fazendo algo para ensinar sobre o templo de Deus, que é aquele que crê. Aquele que crê, ele vira a casa de Deus. Então, qual que é o sinal que o Senhor faz? Não é? O que ele diz aqui? Que sinal nos mostras para fazer isso? Aí ele fala, o sinal é esse: destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei. Ele está falando do quê? Do seu corpo. Então a mensagem está falando do corpo. A mensagem está falando da habitação de Deus em Cristo, não da habitação dos judeus. Então o Senhor Jesus usa a figura real, né, no caso, o templo de Jerusalém, que para o judeu era a casa de Deus, mas para o cristão nunca foi, né, porque o evangelho ensina que não é, e usa para ensinar que o templo de Deus somos nós, né, e que ele, sendo o templo de Deus, ele ao 3º dia ressuscitaria. Né? Então, na sequência, diz assim: disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Tá vendo, irmãos? Então, os irmãos perceberam que a palavra, ela vem dizendo desde sempre que nós somos a morada de Deus. Né? Vamos lá, 1 de Coríntios, irmãos, para finalizar. Capítulo 6. Aqui fica mais claro, irmãos, para a gente. Vamos ler a partir do verso 10. 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, antes éramos tudo isso, mas tendo sido nós justificados, limpos, né? Lavados. Glória a Jesus. Então, ele vai dizer o que na sequência? Verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Por que ele fala que todas as coisas me são lícitas? Porque o cristão, ele se liberta da lei. Então, na lei, existe um monte de coisa que não pode fazer. Não pode misturar lã com linho, não pode misturar lã com outro tecido, não pode plantar na mesma plantação 2 sementes diferentes, não pode misturar carne com leite. Tem um monte de coisa na lei, minuciosa, não é? Muitas coisas bem pequenas que não podem, segundo a lei. Então, aqui é uma forma dele dizer, a gente está livre. Somos livres, não tem nenhuma lei sobre nós. Mas nem tudo convém a nós. Nem tudo te convém. Nem tudo me convém. Algumas pessoas usam um argumento assim, por exemplo. Eu gosto de tomar uma taça de vinho, meu médico me disse para tomar uma taça de vinho. Né? Ele tem um poder antioxidante, etc, etc, etc. Irmãos, naquela época o vinho era um alimento. Naquela região onde eles viviam, o vinho era abundante. As pessoas plantavam uvas, colhiam, faziam o suco da uva, aquilo ali virava vinho logo, porque fermentava. Depois virava vinagre. Não é? O tempo era outro. Ainda assim, existem vários textos que falam, inclusive acabamos de ler, os bêbados não herdarão. Não é? Então, naquela época, alguém que tinha um vinho em casa tinha um alimento, servia como alimento. Hoje é uma recreação, as pessoas se encontram para beber. As pessoas bebem para se prostituir, para ficarem mais soltas, para melhorar
a facilitar a vida delas. Não é verdade? As pessoas se encontram em bares para beber. Não tem nada a ver um cristão com bebida. São tempos diferentes. Hoje, as pessoas do mundo se vangloriam quando estão com um copo na mão. Elas ficam até assim com pose. Elas tiram foto com o copo, assim, é uma coisa maravilhosa. Parece que ela está com um pingente de ouro. Mas não, é um copo de bebida que ela está na mão ali. Bebida bem barata, tá? Ainda que fosse cara. Mas as pessoas falam na internet, se os irmãos já devem ter visto muitas vezes, a pessoa se gloriando com uma garrafa na mão. Hoje tem, né? Hoje os trabalhos vão começar e mostra lá um monte de bebida. Aquilo ali é alcoolismo. São alcoólatras. Não tem vantagem nenhuma nisso. Nenhuma. Então, quando o cristão é associado à bebida hoje, não é igual naquela época. Para nós não convém. Entendeu, irmãos? Eu peguei num ponto aqui, né? É um ponto só. Então, verso 12 de novo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por quê, irmãos? Porque o nosso corpo não é mais nosso, irmãos. Agora nós temos a habitação de Deus em nós, né? Glória a Jesus. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Lembrou, tá vendo, da ressurreição do corpo de Cristo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Não é? O que é isso que ele está dizendo? O que é um membro de uma meretriz? Não é? Ele está dizendo o quê? Um corpo que se prostitui. Ou você é membro de um corpo santo, que é de Deus, corpo de Cristo, que é a igreja, ou você se corrompeu, se prostituiu com o mundo. Você já não é mais de um corpo santo, mas de um corpo de prostituição, né? Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito, tá vendo? O mesmo espírito, o mesmo entendimento, a mesma mente de Cristo, é o mesmo objetivo. Você quer a mesma coisa que Jesus queria, que o Senhor Jesus mandou, não é? Verso 18. Fugir da fornicação. Então, ninguém deve lutar para não cair em fornicação, não cair em adultério. Ninguém deve fazer isso. Nós temos que fugir disso. Não permitir a possibilidade disso acontecer. Cortar pela raiz, né? O texto diz. O texto quer dizer, né? Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Tá vendo? Então ele está dizendo que o seu corpo não te pertence mais. É isso que ele está dizendo. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o finalzinho aí, irmãos. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Porque não dá para você glorificar só no corpo. E não existe alguém que foi transformado no espírito e o corpo continua praticando aquilo que é contrário à palavra de Deus. Aquilo que não convém. Tá certo? Os irmãos entenderam? Glória a Jesus. Então, irmãos, é um privilégio que o Espírito Santo habite em nós. É um privilégio que a sua palavra, o seu entendimento, faça parte dos nossos pensamentos, irmãos, da nossa razão. Glória a Jesus. Porque isso nos levará à vida eterna, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Vamos agradecer, irmãos, em nome de Jesus?